Oi, gente! Agora a gente começa a parte do Poder Criativo em que a gente responde as suas perguntas. De antemão, já vou agradecendo a você, especialmente, que tem enviado as suas perguntas pelo Poder Criativo, que é no Facebook, então é Poder Criativo TV. Você também pode mandar aqui para a TVGZ no e-mail alvivo@tvgz.com.br. Mande as suas perguntas, pode contar a sua história direitinho, pode, se quiser, pôr o seu nome, não tem o menor problema. Aqui no programa, a gente vai dar uma resumida na sua pergunta e você sempre será Mariazinha ou Zezinho, ok? Então vamos para as nossas perguntas do dia. Hoje nós temos uma primeira pergunta que é muito interessante, não saia daí. Hoje nós temos uma pergunta que é bem interessante e que vai falar sobre uma coisa muito comum a todo mundo. A pergunta é a seguinte: por que, mesmo sendo muito capaz profissionalmente e bem-sucedida em minha profissão, é Mariazinha, né? Sempre que sou chamada para uma reunião de diretoria, quase desmaio de tanta ansiedade. Diz que treme, diz que Mariazinha, apesar de saber do que ela está falando e tudo mais, ela quase cai, treme, que nem uma vara verde. Ai, gente, existe tanta coisa no céu e a terra, né? Porque às vezes não é só uma questão racional, muitas vezes não é nada racional, né? Nós temos muito mais com relação à nossa expressão. Então, do ponto de eu entender uma teoria, de eu entender um processo, no caso de Mariazinha, Mariazinha inclusive é de finanças, olha que coisa, eu não entendo lhufas, mas Mariazinha entende daquilo, estudou, dá aula daquilo. Porém, no trabalho dela, quando ela se sente na obrigação de ter que expressar para um seleto grupo, fazer uma apresentação, falta o ar de Mariazinha, falta o ar. Por que será que isso acontece? Se este tremor, se essa questão, ela não está ligada a uma condição de expertise naquilo, de conhecimento, né? Racionalmente, intelectualmente, Mariazinha sabe aquilo. Então, se você vem, presta atenção, vem chegando Mariazinha com todo esse conteúdo dentro dela. Do lado de cá, o público querendo ver. O que tem aqui entre essas pessoas? Bom, Mariazinha pode ter só nela uma dificuldade de expressão. Como muitos colegas meus que eu assisti, dei aula há muitos anos em faculdades, e o que a gente via? Pessoas catedráticas em questões muito específicas, maravilhosos naquilo que era a teoria, mas junto aos alunos, no momento de expressar, a pessoa tinha tanta dificuldade que não era bem visto pelos alunos, porque os alunos não conseguiam absorver aquilo. Logo, Mariazinha, é importante que você comece olhando assim: eu, Mariazinha, tenho condições de me apresentar, eu me sinto livre, eu me sinto tranquila, eu posso falar em público, eu posso me ver, me sentir, me garantir e ir andando pelo meio das pessoas, explicando, falando. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de expressão e nem sabem por onde começar. Elas não sabem nem que essa musculatura precisa estar mole, que ela precisa realmente exercitar para que ela possa então falar, deixar que todas as sílabas sejam projetadas no mundo, sabe? Não se fala com a boca fechada que não vai sair direito, né? Você precisa de ar, precisa de movimento, você precisa se conhecer. Às vezes começa daí já, de uma coisa simples. Eu sei me expressar. Agora, como Mariazinha fala, não é, Mariazinha? Que ela treme,
que ela desmaia, né? Que ela vai a lua e volta, me lembra um pouquinho mais do que isso, me lembra um tanto assim de medo mesmo, Mariazinha. E aí eu penso, do que a Mariazinha teria medo se não daquilo que ela conhece? Das pessoas. Muitas vezes nós colocamos sobre as pessoas com as quais nós vamos lidar medos que não são pertinentes àquele momento. Então, Mariazinha, o ideal seria que você olhasse esse seu chefe, esse grupo de pessoas que estão ali para te ver. Será que algum deles, será que aquela situação te lembra algo onde você já teve medo? Porque às vezes você pode trazer essa impressão da infância, isso se chama transferência. Você vive uma experiência infantil difícil, por exemplo, no seu caso, de se expressar, de mostrar para o mundo quem você é, seja até numa brincadeira escolar ou num momento escolar sério, e quando você vai para a vida adulta, aquilo está ali. Às vezes é o papai, que a gente tanto tem medo quando é pequenininho, não sei o que você viveu, não é? Mas dá para você olhar para isso. E aí você traz um medo que nada tem a ver com o presente. Você transfere do passado para o presente um medo e fica ali perdidaça com sentimentos de uma criança. Então o que a gente vê? Uma mulher adulta, então aquela mulher que lá dentro tem uma menininha que pega ali a rédea e vai para a vida e fica ali liderando a sua vida, deixando você em frangalhos na frente dos outros. Nós temos uma segunda pergunta que é a seguinte: eu trabalho com um casal de sócios que vivem brigando. Então eu trabalho com um casal de sócios que vivem, olha que delícia, né? Começa daí. Muitos colaboradores se aproveitam dessa disputa para levar vantagens ou privilégios. Como fazê-los ver essa situação e tornar essa empresa mais profissional? Pergunta difícil, hein, Zezinho? Pelo amor de Deus. Eu acho que toda vez que a gente tem na liderança de uma empresa ou de qualquer negócio que seja um casal, ele está já nos predispondo a uma situação de como se a gente estivesse olhando para o papai e para a mamãe, sabe? E eles brigando, sabe como é filho? Vou te contar. Quando os pais vivem uma guerra entre si, os filhos, por mais que sejam pessoas amadas, anjinhos, eles carregam dentro de si uma sapiência, eles são espertíssimos. Então, se o meu pai está brigando com a minha mãe e eu quero fazer não sei o quê, e minha mãe não deixa, para quem eu vou pedir? Para aquele que quer contrariar aquela pessoa, não é maravilhoso? Da mesma forma, os funcionários funcionam. Opa, funcionários funcionam, gostaram? Os colaboradores vão se aproveitar sim dessa situação. E quem que tem que cuidar disso? É de cima para baixo, gente. Quem precisa se orientar melhor, saber que tipo de energia, de comportamento que se está produzindo é sempre o topo. Uma empresa decorre dos seus donos, da forma que eles pensam, sentem, vivem, administram, podem. Tudo está ligado àqueles que lideram. Talvez de uma forma melhor você possa olhar para a sua vida e ver que tudo que sai de você sai com o seu jeito, tem que ir da sua forma, não tem outra forma, decorre de você, sai de você. Então, no caso destes chefes, eles teriam sim que ter uma orientação, que se educarem de uma forma que eles pudessem se equilibrar. Quando eles puderem, então, se equilibrar, toda a empresa e esses funcionários vão poder lidar com isso de uma forma melhor. Se eles continuarem vivendo como papai e mamãe brigando, isso não vai ter um bom resultado e essa empresa não vai conseguir se tornar mais profissional. Viu, Zezinho? Por quê? Porque as pessoas, de fato, elas estão ali
ancoradas num sentimento de tumulto e de oportunidades. E as pessoas se colocam como filhos, sim. A condição hierárquica já dos chefes já sugere uma sensação para os funcionários de serem filhos. Imagina se esses pais não estão equilibrados, coesos, juntos, eles abrem uma fenda para que todo o mal perpetue ali. Não é horrível, né, Zezinho? Mas é realidade, né? Vamos lá. Nós temos uma outra pergunta que é assim. Acertei 4 números seguidos na Super Mega Sena. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. A cada acerto me faltava o ar e tremia todo o meu corpo. Vai imaginando você. O primeiro tá certo, o segundo tá certo. Ele tá dizendo que isso aconteceu mais de uma vez. 4 números seguidos. A cada acerto me faltava o ar e tremia todo o meu corpo. Quando errei o 5º número, senti um alívio por não ser o vencedor. O prêmio era tudo o que eu queria e preciso nesse momento. Fiquei burro de repente? Zezinho, não ficou não, não ficou não. Isso é tão normal. Gente, a gente acha que a gente nasceu para ser feliz, né? Pois é, desculpa, mas não. A gente nasceu pronto para ser infeliz. Para ser feliz, a gente tem que fazer curso. A gente precisa aprender. É como se fosse um pote mesmo. Pim! Nesse pote do Zezinho, não cabe o prêmio. Porque é como se fosse, pá, estourar essa pessoa. Quantas vezes? É lógico que a gente quer viver bem. É lógico que a gente quer viver bem. Agora, presta atenção. Eu tô aqui, o primeiro número, o segundo, o terceiro, meu Deus, o quarto. Quando o 5º? Ah, bom, agora é o normal, né? Putz, não deu. É isso que a gente sabe fazer. Sustentar que é normal ganhar é muito difícil. E esse é o trabalho que nós temos que desenvolver. Ampliar esse tacho é necessário, Zezinho, senão não vai caber nunca. É necessário, e é claro, não precisa ser mega Sena, né? Pode ser um excelente salário, uma grande oportunidade de negócios, pode ser muita coisa. Porém, você precisa ampliar o seu tacho para que caiba dentro de você. Como eu posso ter esse tacho tão restrito, né, Zezinho? Da vida, da sua história, de tudo que você aprendeu, de onde você veio, quais são as marcas do seu passado que dão a você essa ideia de que você não pode com esse tanto. Ah, nasceu ali, pequenininho, pobrinho, meu pai sofria, minha mãe chorava, eu sei lá o quê. É difícil para que eu vá à luz se os meus irmãos estão na sombra. Eu não sei como é que você funciona, Zezinho. Logo, Zezinho, mais do que achar ou se perguntar se você está ficando burro porque você sentiu um alívio quando perdeu o prêmio, mais do que isso, é interessante realmente afirmar a você que você é absolutamente normal. Na verdade, nós precisamos, dia a dia, paulatinamente, nascemos para isso, Zezinho, para ampliar o tacho, para podermos cada vez mais. Se você não movimenta suas partes internas, você não vai poder sustentar um prêmio tão grande. É necessário que você saiba disso. Não há burrice nisso. Se houver uma burrice, é uma burrice espiritual, emocional, que ainda pode assim ser desenvolvida, ser construída. Não tem nada de errado com você. Eu estimo que você vá mais um pouquinho, faça 5 e depois, quem sabe, 6 pontinhos para você ser feliz e poder sustentar tudo o que você mais quer. Eu sei que a gente quer abundância, que a gente quer o melhor, mas nem sempre a gente está pronto para isso. Pergunto para você, Zezinho, e para todos os Zezinhos que estão aqui assistindo a gente.
Quantas vezes grandes oportunidades passaram pela sua frente e você não conseguiu segurar? Claro, sempre teve uma razão, mas a verdade é que você não conseguiu segurar. Nós vamos mais uma perguntinha que ainda dá tempo. A pergunta é a seguinte: depois que pediu o divórcio de um casamento infeliz, ok, parece que perdi minha alegria de viver. Olha que coisa contraditória. Hoje fico na dúvida se fiz ou não a coisa certa, apesar de toda a sorte de traições. Como superar esse fracasso? Mariazinha, primeiro nós vamos relativizar o que você está chamando de fracasso. Vida é vida, Mariazinha, vida é vida e tudo é vida. Se você se sente fracassada, tudo bem, vamos olhar para isso e vamos respeitar isso. Mas não é interessante perceber como é que você agiu? Então vamos refletir de novo. Tinha um casamento, nesse casamento eu não era feliz, me faltava alguma coisa, a pessoa me traía, aí eu termino esse casamento. E no que eu termino esse casamento, olha que coisa louca, né? No que eu termino esse casamento, eu já me sinto entristecido, como se eu tivesse errado. Lendo assim, ouvindo sua pergunta, Mariazinha, dá uma coisa assim. Então o que que eu quero? Eu quero viver com alguém que me trai, que então não me valoriza, que não gosta de mim, que não me respeita? Não, né, Mariazinha? Por que eu quereria esse casamento de volta? Se a gente olhar, a gente pode pensar assim: Mariazinha, será que não há em você um medo terrível de viver só? E então você estaria abraçando qualquer situação, mesmo que delicada, ruim, difícil? Será, Mariazinha, que além dessa possibilidade, não existe também a possibilidade de você se achar pouco, de você achar que pode não ter mais ninguém com você e então se submeter a isso? Então, tanto o medo de ficar só, quanto a sensação de ser pouco, de ser menos, de achar que o que merecia podia sim ser só isso, de uma forma ruim, não é? Então eu vou ficar aqui mesmo, sendo traída, maltratada. Será ainda, Mariazinha, que havia alguma chance nessa relação e você não deu essa chance? Porque quando as coisas acontecem dentro de uma relação, é importante que a gente olhe. Acho que na verdade todo mundo sabe disso, né? É importante que se olhe e veja que, de alguma forma, todos nós sabemos que, de alguma forma, a gente pode ter contribuído para tudo aquilo que está acontecendo. Então, se eu não olhar para mim, se eu não olhar para a parte de mim que pode ter colaborado com as situações ruins, eu não me livro disso, eu não me sinto livre e não me sinto à altura de poder terminar, culpar o outro, porque eu não vi as minhas partes nisso. Eu não estou te culpando de traições, Mariazinha, eu sei que é uma coisa dura de ouvir, mas na verdade, além de eu me sentir provavelmente com medo ou achar que eu posso não ter nunca mais alguém, eu devo olhar a parte de mim, aquele pedacinho da minha alma que pode ter contribuído com as traições dessa pessoa. E se eu fiz tudo o que eu devia fazer, esse lugar onde eu me responsabilizo por tudo que eu vivi, faz parte daquilo que é a espinha dorsal do nosso programa, né? Porque o poder criativo vai falar de como você é o criador da sua vida. Nós vamos brindar, Mariazinha, com você e com todos aqueles que enviaram suas perguntas.
Quero brindar a você que mandou a sua história, que mandou a sua pergunta. E lembrando você, alvivo@tvgz.com.br é o e-mail por onde você envia suas perguntas. E também no Facebook Poder Criativo. Entra lá, curte minha página e dá uma olhadinha nas perguntas e respostas que tem lá. Tem os vídeos do programa, muito legal. Então, um brinde a você que colabora com o nosso programa. A gente vai se despedindo agora, aguardando você terças-feiras às 5 horas, sem falta. Então, um grande beijo, até a próxima.